Olá, bom dia! Escolas e universidades de 20 estados e do Distrito Federal passam ou passaram por movimentos de ocupação contra algumas propostas do governo Michel Temer. Para se ter uma dimensão do movimento, no final de outubro eram 1.198 ocupações no país. Isso mostra que o movimento estudantil está acompanhado à atual situação política do país, que se articula na luta por mais democracia nas decisões. E para conversar comigo sobre esse tema hoje, nós temos aqui no estúdio a Areta Mello, que é estudante e participa do movimento que ocupa a UFRN, e Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste RN. E para a gente começar o nosso debate, nós vamos ver uma matéria de Miriam Russelli que fala justamente sobre as ocupações que tiveram aqui no nosso estado. Acompanhe. Desde o anúncio da PEC 241, que limita os gastos do governo federal, estudantes, trabalhadores e a população estão se mobilizando para vetar esta proposta. A ocupação das escolas e universidades de todo o Brasil se decorreu como uma forma de se posicionar contra medidas como reforma do ensino médio e a escola sem partido, como apontam os estudantes. A ocupação, do modo geral, é a forma mais pacífica e limitada que o estudante ele pode tomar diante do retrocesso. E por que isso é tão importante? O estudante ele precisa se posicionar diante de tudo o que está acontecendo, não é só o servidor que vai ser prejudicado diante disso. Daqui a 20 anos eu pretendo ter filhos, daqui a 20 anos minha mãe precisa também de um serviço público de saúde de qualidade. É meu futuro que está em jogo, é o futuro da minha família que está em jogo, dos meus amigos que está em jogo, então a gente não pode se calar dentro disso. Nós de São Gonçalo do Amarante, a gente fez uma assembleia e a gente ganhou de 134 a 1 voto pela ocupação e nós estamos ocupados por tempo determinado. E a gente está nessa luta e a gente não vai se calar diante do retrocesso. No Rio Grande do Norte, as ocupações ocorreram em várias escolas públicas, nas Secretarias de Educação do Estado, nos IFRNs e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Viemos aqui para a reitoria para fortalecer na universidade e nacionalmente a resistência contra a PEC 241, contra a reforma do ensino médio e contra a lei da mordaça, que para nós são as três principais medidas que atacam diretamente a educação e, sobretudo, a educação pública no país. Se a secretaria não dialoga lá na escola, nós viemos à secretaria para dizer que somos contra o reordenamento escolar, que está fechando ensino médio em escola, que está fechando ensino fundamental em escola também. Somos contra a MP 746 da reforma do ensino médio, que não foi discutida com os estudantes. Somos contra a lei da mordaça, que fere a liberdade de cátedra e do pensamento dos estudantes. Somos contra também a PEC 55/241, que congela investimento na saúde e educação por 20 anos. Então é isso, a gente vai começar o nosso diálogo plural de hoje. Felipe e Areta, bom dia para vocês. A gente vai discutir esse assunto que, por meses, né, digamos, ainda está em pauta e deixa todo mundo muito confuso, né, que é essa ocupação estudantil. É legal fazer? Não é legal? Porque eu quero que meu filho estude e a escola está lá ocupada? Eu acho que nada melhor, né, Felipe, para a gente entender isso do que um pouco da história do movimento estudantil, né? Fala um pouquinho para a gente o que é o movimento estudantil e como é que ele se apresentou aí ao longo da história. Então, bom dia, né, Camila? Bom dia, Areta. Bom dia aos nossos telespectadores. O movimento estudantil é formado por filhos da classe trabalhadora, né? Sejam eles assalariados, trabalhadores precarizados ou trabalhadores qualificados com melhores salários, mas essencialmente o movimento estudantil é formado por filhos da classe trabalhadora. Ele é formado também por estudantes secundaristas, né, ensino médio, ensino fundamental, e por estudantes universitários. E, essencialmente, o movimento estudantil ele luta por uma educação pública e de qualidade e por políticas de manutenção dos estudantes para evitar os processos de evasão, né? E, obviamente, que o movimento estudantil não está atento apenas especificamente a questões de educação, ele está atento também a questões que circundam a questão da educação, como questões salariais, como questões, por exemplo, da venda. Futuras, né, do que pode vir ainda, né? Exato, questões, por exemplo, ligadas ao petróleo, porque os royalties do petróleo vão para constituir o fundo da educação,
né? Então é mais ou menos isso. Sobre a história do movimento estudantil, brevemente, né, ele teve um processo bastante ativo ali na década de 50, 60, inclusive chegando bastante a gente chama de as bases, né, a classe trabalhadora, formando núcleos de cultura popular, como os antigos CPCs, por exemplo, né? Ele teve uma fragmentação durante a ditadura devido às várias perseguições que existiram. Sim. E falando mais recentemente, ele está ganhando uma dinâmica bastante interessante do ponto de vista político com esses processos de ocupações que já tem uma certa data, mas que a gente vê uma intensificação maior, uma sistematicidade maior e uma nacionalização, especialmente nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Entendi. Areta, para você, eu vou ser mais específica, até para que as pessoas de casa entendam, né, como se divide, como o Felipe falou aí de um pouco da história. Eu acredito que esses movimentos todos, eles precisam ser muito bem explicados, muito bem definidos, para as pessoas que não entendem o que está acontecendo, como aconteceu em Brasília nessa semana, todos aqueles movimentos, mas vem algumas pessoas que não tem nada a ver para atrapalhar e acaba botando a culpa em todo mundo, né? Então, Areta, qual a importância das representações estudantis, né? A UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e dos DCEs, né, que é os centros acadêmicos, por exemplo. Falando sobre as entidades representativas, eu gosto de começar ao contrário, começar pelo CEAS para chegar na União Nacional dos Estudantes, né, que é os CEAS, que são os CEAS ou grêmios, né? Sim. Que os CEAS dentro da universidade, CEAS e DA são diretórios acadêmicos e centros acadêmicos que organizam os cursos específicos, e no caso das escolas secundaristas, os grêmios, que organizam aqueles estudantes. E a gente tem o DCE como Diretório Central dos Estudantes, que faz o link entre todos os CEAs, todos os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos dentro de uma universidade. E aí a União Nacional dos Estudantes ou a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas organizam todos esses grêmios e DCEs e juntam todas essas entidades. É importante fazer esse caminho da base para a entidade nacional, porque esse é, inclusive, um problema que a gente tem, que a gente precisa combater dentro das entidades representativas, bem como em diversos sindicatos, que é da burocratização dessas entidades, que acaba fazendo com que elas tenham o papel oposto do que elas deveriam ter, né? Ao invés de ser entidades que estimulam a luta, serem entidades que acabam freando ela. Mas é muito importante que essas entidades existam, que a gente dispute essas entidades. Acho que o papel da UNE e da UBS na ditadura aqui é um exemplo, mas também tem exemplos recentes de agora, como na Espanha, em que o Sindicato dos Estudantes organizou 2 grandes greves estudantis, uma greve estudantil em toda a Espanha com, sei lá, 90% de adesão, e contra ataques do governo, que eram 2 ataques centrais à educação lá, que era uma prova do Revalida, que exigia que os estudantes fizessem uma prova para conseguir continuar estudando, e a outra... E o valor das matrículas estava aumentando. E com essas, o Sindicato dos Estudantes, que tomou para si o papel de ir nas bases, de passar em todas as escolas, de chamar os estudantes para construir a greve, conseguiu construir 2 grandes greves estudantis contra esses ataques. E essa semana a gente teve a notícia de que um desses ataques foi barrado, que a prova do Revalida contra a qual eles estavam lutando foi derrubada, né? Então, isso complementa mais ou menos o que eu quero perguntar para o Felipe. O que é que motiva, né, essas ocupações? É basicamente o que a Areta está dizendo, mas o que mais, assim, Felipe, que motiva mesmo essa ocupação? Então, esses processos de ocupação, eles acontecem a nível internacional, né? A Areta falou da Espanha, a gente conhece também experiências no Chile, né? Experiências as mais recentes, né? Em que as pautas são muito parecidas, porque os ataques são muito parecidos, né? Geralmente os movimentos estudantis eles estão lutando contra o avanço de políticas neoliberais que vêm para privatizar o ensino público, né? E para dificultar o acesso à educação e gerando inclusive processos de exclusão social brutais, né? Então, qual a importância das ocupações? Basicamente, é lutar contra esses processos, construir toda uma resistência e deixar bem claro para os governantes que a sociedade não tem interesse nesses processos de privatização, né? Então, basicamente, esse é o sentido geral que está envolvendo
todos esses processos. Porém, aqui no Brasil existem algumas especificidades, como, por exemplo, 2015, e agora já está se espalhando por outros lugares do Brasil, chegando inclusive ao Rio Grande do Norte, com o governo Robson Farias, eles têm o interesse de fazer um processo chamado de redimensionamento escolar. O que é isso? Eles fazem um estudo de quantas escolas existem, quantos alunos existem nas escolas, e eles defendem que é preciso fechar o ensino médio em uma escola, fechar o ensino fundamental em outra, para que, na lógica deles, fique uma escola só com o fundamental e outra próxima só com o ensino médio. E eles usam como justificativa a melhoria da qualidade da educação, um elemento pedagógico. Porém, eu não posso falar tão específico da realidade do Rio Grande do Norte, porque ainda está começando, mas em São Paulo, onde isso já aconteceu, a justificativa pedagógica, na verdade, se mostrou uma farsa, porque escolas que tinham rendimentos dos alunos através daqueles cálculos de IDEB, né, que calcula os índices de educação, várias escolas que tinham índices melhores, muito melhores, inclusive, do que a média das escolas estaduais, elas estavam para ter partes de seus ensino médio ou ensino fundamental totalmente fechados, ou às vezes até mesmo a escola inteira ser fechada. Então, se é para melhorar, como é que você fecha uma escola que está com um bom índice de educação? Então, eu vou pedir só um pouquinho para a gente encerrar esse primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente continua com a conclusão aqui do Felipe e com outras questões sobre as ocupações nas escolas. A gente volta já. Voltamos com o programa Diálogo Plural no seu segundo bloco, que conversa sobre as ocupações estudantis, com a presença de Areta Mello, que é estudante e participa do movimento Ocupa UFRN, e com Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste RN. A gente estava conversando com o Felipe no primeiro bloco sobre as ocupações, né, de um modo geral, a importância delas e como isso está acontecendo. Ele quase concluiu, mas a gente vai concluir agora. Por favor, Felipe. Claro. Então, a razão é a luta contra a privatização e contra a exclusão social, contra a não conseguir acessar a educação, é uma das lutas das ocupações. E uma outra, que tem sido uma das razões das ocupações no Brasil, e desse boom que aconteceu, é a luta contra o redimensionamento escolar, que já está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, né? Já é uma pauta da Secretaria da Educação, e algumas ocupações, inclusive, já estão se colocando contra ela, que é aquele processo de fechar o ensino médio em uma escola, fechar o fundamental em outra, forçando o aluno, muitas vezes, a se deslocar distâncias maiores em relação à sua moradia. E existe uma justificativa que os governos colocam, que é de melhorar a qualidade da educação, mas, na verdade, eles fecham, inclusive, escolas ou setores inteiros da escola, ensino médio, fundamental, que alcançaram índices do IDEB maiores do que as médias estaduais. Então, na verdade, pelo menos em São Paulo, esse argumento se mostrou uma farsa. O que estava por trás dele era o ajuste fiscal, ou seja, diminuir o investimento em educação e, por isso, fechar escolas. Sim. E nós entendemos que é a mesma coisa que já está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. É um processo de ajuste fiscal também. Bem particular, até para vocês dois, eu peço até para a gente responder rapidinho, porque são várias questões que tem aqui. A gente percebe que o governo federal está fazendo uma propaganda, né, em relação à reforma do ensino médio, né? A gente percebe que é uma propaganda muito bem montada, né? Uma coisa muito que se mostra muito eficaz, né? O que é que vocês estão achando aí dessa montagem, né? Desse posicionamento do governo em colocar isso de fato nas propagandas e mostrar isso como uma coisa totalmente positiva? Bem, uma das propagandas tem sido em cima da reforma do ensino médio, né? A MP 746. Sim. Que desobriga o ensino de filosofia, sociologia, né? Prega mais liberdade, né? Prega mais liberdade, porém é um modelo muito semelhante ao da ditadura militar, em que a educação teve um esvaziamento muito grande da parte do pensamento crítico, por isso que não se tinha sociologia, não se tinha filosofia, e incentivava-se apenas um ensino técnico, em que o aprendiz ele não aprendia todas as dimensões da produção, ele aprendia apenas a apertar o parafuso, digamos assim, ele não aprendia tudo que estava por trás daquilo. Então, o modelo é o mesmo, né, que está sendo adotado agora. Não é que não se possa reformar o ensino médio. Na verdade, existe um longo debate da sociedade brasileira, especialmente do período após a redemocratização, de reformar o ensino médio. Porém, o grande problema que está envolvido nessa questão do governo Temer é que ele não dialogou com a população, não dialogou com os maiores interessados, que seriam os alunos, os professores e os pais. Foi uma medida arbitrária tomada de cima para baixo, sem conversa com os maiores
interessados. Eu ia pegar justamente nisso. Assim, acho que a gente até teria interesse em reformular o ensino médio para pensar uma interdisciplinaridade maior, pensar que as disciplinas sejam menos técnicas e mais, de fato, formar cidadãos e ter links entre as disciplinas e links e aumentar a carga de sociologia, de filosofia e já, inclusive, dar uma dimensão melhor para os estudantes que estão no ensino médio do que é, de fato, dali que eles têm que carregar e do que o ensino médio vai representar quando eles estiverem dentro da universidade. E a reforma que está sendo proposta é totalmente contrária, né? Areta, é o seguinte, os estudantes do Paraná deram o maior exemplo, né, de resistência em relação a isso, a militância estudantil, né? Mas houve uma repressão em relação ao Estado, né? Deu uma reprimida lá neles. Eu queria dizer sobre a força do uso policial, né, disso tudo, para desocupação nas escolas, inclusive com o uso de tortura. Então, em relação a esse caso da tortura, é importante falar disso e que aí entra, inclusive, tangencial a diversos outros temas em pensar desmilitarização da polícia, que é uma pauta eterna praticamente da esquerda, pensar o poder de repressão do governo e, enfim, os instrumentos que usa. Esse caso da tortura foi em que a polícia, o governo do estado do Paraná autorizou que a polícia cortasse a entrada de alimentos e de água para as escolas, ou seja, a privação de alimento e água, e também que usasse instrumentos sonoros nos horários de noite para impedir que os alunos dormissem, né? O que se caracteriza, de fato, como tortura, né? Fazer com que as pessoas não comam, não bebam, não durmam, não aguentem mais ficar ali e saiam porque não aguentam mais. Foi uma omissão, no caso, né? Então, é um absurdo, uma medida, inclusive, que fere diversos acordos internacionais em relação a como o que é legal que a polícia faça ou não, e que entra, de fato, nesse problema e que tem duas faces, né? Que a primeira é o que o governo quer que seja aparente em relação às ocupações e que existe um esforço grande para fazer com que... para parecerem crimes mesmo, assim, que não são, né? Inclusive, tem projetos, tem um projeto rodando no Congresso para que qualquer ocupação que tenha mais de 48 horas seja ilegal, independentemente da pauta, que já dar espaço para... Então, a gente ocupou a reitoria aqui no FRN por um mês, estaria todo mundo botado para fora com a polícia, né? Fazer parecer que é um monte de vândalo, um monte de vagabundos, pessoas que estão querendo destruir as escolas, ou destruir a universidade, ou que não ligam para as aulas, o que é uma mentira, porque a gente está lutando justamente para manter as escolas abertas, para manter as universidades funcionando, para manter o orçamento da educação, para que a gente possa continuar estudando. Então, assim, existe diversos mecanismos para vilanizar os estudantes, vilanizar as ocupações. E existe um braço do Estado, que é a Polícia Militar, que tem práticas de repressão muito, muito fortes, que chegam, de fato, a se configurar como tortura em alguns momentos e que tem carta branca do governo para agir, né? A gente viu, inclusive, ontem, na votação... da PEC do teto dos gastos públicos em Brasília, ontem não, né? Terça-feira, a gente vai dar passando no sábado, em que tinham 30 mil pessoas se manifestando na frente da esplanada dos ministérios. Sim. E que foram brutalmente reprimidas, assim, uma manifestação pacífica, uma manifestação que tinha estudantes e técnicos e professores e profissionais de educação de todo o país, assim, ônibus de todos os lugares do país, que estavam lá para se manifestar em relação à PEC, e que foram duramente reprimidos com cavalaria, com bomba de gás, com bala de borracha, enquanto a própria invasão do Congresso por alguns manifestantes na semana anterior, pedindo intervenção militar, não teve nenhum tipo de repressão, né? Não era uma questão de os manifestantes que estavam ali estarem ameaçando entrar ou ameaçando vandalizar. Era questão do que eles estavam protestando. Isso complementa o que eu quero perguntar para o Felipe. É comum que os veículos de comunicação tradicionais tentem noticiar a ocupação como atos de vandalismo, né? De um modo geral. Por que essa tentativa, na sua cabeça, por que essa tentativa de criminalização dos movimentos sociais
ainda é tão recorrente? Não conseguiram dividir que realmente existem estudantes que estão ali realmente lutando pelas escolas, tudo mais, e tem aqueles que se aproveitam da situação. Por que isso ainda é tomado de um modo geral? Então, existe um processo de tentativa de criminalizar os movimentos sociais no Brasil. Claro que isso vem de longa data, mas a gente percebe uma tentativa de intensificar isso, né? Como com demissões arbitrárias, por exemplo, né? Como tivemos uma de um companheiro recente, tivemos outra do companheiro da Sabesp em São Paulo, dos metroviários em São Paulo também. Então, quando o trabalhador, a juventude, levantam a sua voz e lutam por seus direitos, né? Tem acontecido as demissões voluntárias, as perseguições políticas nos espaços de trabalho, mas também tem sido formulado, inclusive, um arcabouço jurídico, como a lei antiterror, por exemplo, que vem nesse sentido de dar um arcabouço jurídico para criminalizar os movimentos sociais. E por que isso acontece? Porque isso está sendo intensificado agora. Porque diante da crise econômica, em que está sendo descontada apenas os trabalhadores da juventude, é óbvio que os trabalhadores da juventude vão reagir, vão dizer que querem que essa crise não seja descontada da gente. E aí, quando os sindicatos se organizam, o movimento estudantil se organiza, vem também a reação do outro lado, que é para tentar impedir que a gente resista, né? Então, temos toda essa questão da polícia militar, das leis, mas uma mídia também ela vem trazendo o discurso de que é apenas vandalismo. Porém, só para fechar o raciocínio, nós podemos perceber, inclusive, diferenças metodológicas na ação entre 2013 e 2015 e 2016, porque enquanto 2013 você teve, inclusive, queimas de ônibus e tudo, e a sociedade ficou um pouco, assim, revoltada com esses métodos, hoje nós temos ocupações que são pacíficas, né? Em que você não fere ninguém, você não depreda nada e você apenas ocupa... inclusive, tivemos várias notícias de ocupações em que os alunos lavaram a escola, zelaram pela escola, consertaram cadeiras, né? Então, nós temos um processo de resistência pacífico. Então, não tem nada de crime nisso. Isso é lutar por direitos, isso é totalmente legal e o trabalhador e os jovens devem fazer isso. É importante entender isso bem direitinho. Só o tempo de tomar uma água que a gente já volta. 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre as ocupações estudantis, com a presença de Areta Mello, que é estudante e participa do movimento Ocupa UFRN, e Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste RN. Felipe, vamos lá continuar sobre esse assunto, né, para a gente encerrar esse bloco, fazendo com que as pessoas entendam realmente tudo isso. Como é que está essa participação dos estudantes nos atos públicos até o momento? Então, é uma participação positiva, né? Inclusive, terça-feira agora tivemos a votação da PEC 55, que infelizmente foi aprovada em primeiro turno, mas ainda tem um segundo turno agora, dia 13 de dezembro, e a maior parte das pessoas que estavam lá eram estudantes. Aqui do Rio Grande do Norte mesmo, foram cerca de 2 ônibus só de estudantes que estavam ocupando IEFs, ocupando escolas, ocupando a reitoria da UFRN, foram lá fazer a resistência e dar o recado para o governo federal, dizer que não vai aceitar a PEC da morte, né? E não vai aceitar também outras medidas como a reforma do ensino médio, a lei da mordaça, que eles estão chamando de escola sem partido, né? E os atos que a gente tem feito, as paralisações nacionais, também os estudantes têm participado e é importante que eles continuem participando. Sim. Areta, a gente sabe da importância da educação política nessa mobilização, né? A partir das ocupações desse ano, qual o futuro do movimento estudantil no país? Você consegue enxergar uma diferença dos estudantes, por exemplo, os caras pintadas de 92, por exemplo, para os de hoje? Algum movimento diferente, né? Que hoje eles estão mais focados do que os de antes ou vice-versa? Eu acho que isso é uma pergunta complexa essa. Existem diferenças de pauta, assim, mas eu acho que tem algo central em comum, que é o protagonismo da juventude, né? Eu acho que desde 2013 a gente tem visto aqui no Brasil uma nova jornada de lutas inaugurada, né, na jornada de junho de 2013, que a gente teve milhões de pessoas nas ruas. Aqui em Natal, acho que a gente chegou a ter 50 mil num ato. E que era principalmente a juventude, né? Essa juventude que
está vendo um acirramento de ataques, está vendo, inclusive, os direitos do seu futuro sendo arrancados antes mesmo que a gente chegue a acessá-los. E desde 2013 tem, de fato, havido um salto qualitativo nesses processos, né? 2013 também foi um ano de muitos atos de rua, de muitas mobilizações, de ocupações e de, enfim, muita coisa tocada pela juventude, né? E desde então a gente vem vendo a cada ano, a cada momento, a cada ataque, um salto mesmo no que tem sido esse movimento. A gente viu a juventude protagonizando fora Cunha, fora Temer. Agora a gente está também protagonizando a luta contra a PEC 55, os secundaristas mostrando aí mais de 1.000 escolas ocupadas. Acho que só o Paraná, em certo momento, chegou a ter 900 escolas ocupadas, né? Sim. E também se alastrou para as universidades, as reitorias ocupadas, os centros de cada curso ocupados, os departamentos ocupados e os estudantes ajudando ativamente, inclusive, a construir as mobilizações dos trabalhadores, a construir as mobilizações com greves estudantis, buscando greves unificadas no sentido de uma greve geral para tentar, né, ter mais um elemento de luta contra os ataques do governo Temer. O mais recente, a PEC 55, mas certamente não se limitando a ele, né? Acho que a gente tem, de fato, um momento de ascenso de lutas, de grande protagonismo da juventude, e acho que a gente pode esperar pela frente muita luta, né? O que dá para dizer sobre o futuro do movimento. Realmente está acontecendo muita coisa mesmo, né? Para parar por aí, eu acho que não dá, né? Felipe, rapidamente, para a gente encerrar, a gente pode afirmar que houve um renascimento da militância estudantil a partir do que a Areta falou? Olha, a gente vê nesses anos uma intensificação da luta estudantil, né? Como bem a Areta colocou, inclusive, os estudantes têm sido muito importantes para pressionar diversas direções sindicais ou diversas categorias a entrarem na luta, né? Não são poucos os relatos que a gente ouve de que alguns sindicatos aprovaram a greve porque os estudantes estavam fazendo ocupações, estavam incentivando a luta contra todos esses ataques que vêm acontecendo. Então, como ela bem colocou, desde pelo menos 2013 para cá, é claro que para trás tem também toda uma história, mas pelo menos desde 2013 para cá, a juventude ela vem sim, junto com o movimento estudantil, protagonizando diversas lutas que os trabalhadores estão fazendo. Então, acredito eu que a gente tem feito um diálogo interessante entre juventude e trabalhadores e que, para os processos de resistência contra os ataques que estão vindo, nós só temos a ganhar com esse tipo de unidade, né? Então, mais ou menos isso. Então é isso. Obrigada, Areta. Felipe, mais uma vez, obrigada pela presença. Sorte na caminhada de vocês e que dê tudo certo, que realmente tudo continue de uma forma pacífica, né, e calma, e que se consiga, pelo amor de Deus, um diálogo, né, entre ambas as partes. Se você quiser mais informações sobre o diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN. Tem o nosso site também, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.